Fala galera, bom dia para todos vocês, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Vaguinho e esse aqui é o canal Descomplicando o RLM, Raciocínio Lógico e Matemática comigo, professor Vaguinho. Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim, que esteja na mais completa harmonia aí, tá certo? Hoje eu trago um tema muito especial, na verdade é um vídeo de continuação. A gente está falando sobre função modular de uma forma geral. Então hoje é o segundo vídeo. Eu fiz o primeiro vídeo, que já está postado aqui, foi sobre o conceito de módulo e equações modulares. E hoje eu trago a continuação do conteúdo e vou trazer dois temas super importantes dentro desse contexto, que é gráfico da função modular e equações modulares. Muita atenção, muito foco, é um conteúdo cheio, completo de detalhes. Muito detalhe a ser observado nesse assunto, tá? É aquele tipo de vídeo que para que você assista, para você assistir, eu te aconselho que você esteja muito concentrado, tá? Então, concentra aí, papel na mão, caderno aí na mão, lápis também, para a gente escrever, para a gente prestar atenção em tudo aqui e sair daqui 100% nesse assunto, tá bom? Com certeza vai ser uma grande aula aqui pra gente, vocês vão aprender muito comigo. Concentra daí, que eu concentro de cá e vai dar tudo certo, tá bom? Vamos começar então. Gente, eu quero trazer primeiro aqui o conceito de função modular. Vamos ler aqui criteriosamente o que seria uma função modular. Denomina-se função modular uma função que vai dos reais nos reais, definida por essa fórmula aqui, tá vendo? F de x é igual a módulo de x. Então, precisa ter a variável dentro do módulo para caracterizar uma função modular, tá certo? E aí a gente sabe, pela definição do outro vídeo, que f de x vai ser o próprio x, o próprio cara que está aqui dentro, se o x for maior ou igual a zero, ou vai ser menos x se o x for menor do que zero, tá bom? São essas definições iniciais aqui. Coloquei uma observação aqui para vocês que vale a pena. Eu procuro não poluir muito os slides, tá certo? Então, saiba de uma coisa, as coisas que eu coloco aqui nesses slides aqui do canal são coisas fundamentais para a nossa aprendizagem, viu? Então, vamos embora. Pela própria definição de módulo, estou lendo aqui, percebemos que a imagem da função modular é o conjunto dos números reais não negativos. Geometricamente, isso significa que os pontos do gráfico de f de x, que é igual a módulo de x, no plano cartesiano estão na origem ou acima do x. O que eu quero dizer é, traduzindo, uma função como essa aqui, a função bem básica modular, f de x é igual a módulo de x, a imagem sempre vai ser do zero para cima, tá certo? Você nunca vai ter imagem negativa, porque não existe módulo negativo, certo? Sempre ou zero ou positivo. Isso a gente vai conseguir visualizar com muita tranquilidade nos nossos exemplos aqui, tá? Trouxe vários exemplos de gráficos aqui para vocês e o mais interessante, eu não trouxe só uma estratégia de construção. Eu vou passar para vocês aí 3 estratégias para construir um gráfico e aí vocês vão ver aquela que vocês mais se identificam, tá bom? Para que vocês possam trabalhar os gráficos de vocês. Então, vamos nessa. Exemplo 1. Construir o gráfico dessa função basicona que é f de x é igual a módulo de x. Então eu vou usar a técnica 1 com vocês, tá? Que é a mais clássica de todas. Gente, veja bem, eu vou chamar isso aqui de a primeira coisa de 1, que é f de x vai ser o próprio x se o x for maior ou igual a zero. Concordam comigo? Ou seja, a definição de módulo. Módulo de x vai ser ele próprio se o x for maior ou igual a zero. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns pontos aqui, tá? Eu vou colocar x aqui e aqui eu vou colocar y. Maior ou igual a zero, então eu vou pegar o ponto 0, vou pegar o 1 e vou pegar o 2. F de x é igual o próprio x. Então, quando o x é 0, o y também vai dar 0. Quando o x é 1, o y também é 1. E quando o x é 2, o y também é 2. Então, como é que fica aqui essa primeira parte do gráfico que eu chamei de 1, parte 1? Vai ficar assim. Eu vou mudar de cor aqui. Quando x é 0, y é 0. Então, é esse ponto aqui a origem. Quando x é 1, y é 1. É esse outro ponto aqui. E quando x é 2, y é 2. Então, se a gente ligar aqui, galera,
a gente vai ter a primeira parte do módulo, tá? do gráfico, é essa parte aqui. Muito bem, vamos agora para a segunda parte do gráfico. Qual seria a segunda parte do gráfico? É f de x é igual a o contrário de x menos x, estou na definição de módulo, tá? Se o x for menor do que zero, certo? Então vamos lá. X menor do que zero, vou colocar aqui x e y. X menor do que zero, eu vou pegar aqui para vocês menos 1, menos 2, já dá para ter uma noção. Bora. Quando x é menos 1, f de x é menos x, então fica menos menos 1, aí o y vai dar 1. E quando o x é menos 2, o y é menos menos 2, então menos com menos mais, y vai dar 2. Agora eu vou marcar esses pontos aqui no gráfico da parte 2, tá? Que é menos 1 e 1, então menos 1 e 1 fica aqui. Depois vem menos 2 e 2 fica aqui. Observe que não vai ter valores negativos, certo? Então, ligando os pontos aqui, você vai ter a segunda parte do gráfico. Tá aí o gráfico basicão, certo? Da função modular. É claro que a gente vai fazer exemplos mais complexos, a gente vai perceber aqui a translação do gráfico, quando é que o gráfico vai para cima, quando é que o gráfico faz a translação no eixo X, tudo isso a gente vai trabalhar aqui, tá? Isso é só o início aqui pra gente, tá certo? Fica aí, vai me prometer assistir o vídeo todo, o vídeo vai estar longo, mas vai estar cheio de informação bacana. Então essa foi a primeira técnica. Observe, vou fazer agora o mesmo gráfico, o mesmo exemplo. Sugiro que você copie igual aí no seu caderno. Vou fazer o mesmo gráfico agora utilizando isso aqui que eu chamo de processo de rebatimento, que é o seguinte, os pontos que vão estar abaixo do eixo X, tá? Na parte negativa do Y, eles vão aparecer simetricamente na parte de cima. Escuta o que é isso, esse processo de rebatimento. Como é que eu faço um gráfico, o mesmo gráfico usando esse processo de rebatimento? É assim, rebater mesmo, a ideia de rebater, a ideia da simetria. Olha, eu faço assim, ó, o que eu tenho aqui dentro é o x, né? Então, vamos considerar a função f de x igual a x, beleza. F de x igual a x só. Gente, f de x igual a x, vocês concordam comigo que a gente tem aqui uma função linear, né? Para quem estudou função do primeiro grau sabe disso. Isso aqui é uma função linear, ou seja, passando por 0 e 0, né? Quando x é 1, y é 1, quando x é 2, y é 2, seria uma reta que passa na primeira bissetriz aqui e na quarta bissetriz, tá? Aqui, ó, 1 e 1, é 2 e 2, é aqui, é aqui. Então, nós vamos ter a função, o gráfico da função f de x é essa daqui, ó, que eu estou fazendo, tá? Observe que eu botei pontilhado a parte de baixo aqui, galera, justamente pontilhado, por quê? Porque eu estou ligado que na função modular, nessa básica aqui, não vai ter essa descida, tá? Não vai descer, porque não existe imagem negativa, porque não existe módulo negativo. O que nós vamos fazer agora é rebater, certo? Quando a gente rebater, esses números aqui que estão aqui embaixo, que eu estou, eles vão ficar positivos na parte de cima. É isso que acontece no processo de rebatimento, tá? Você vai pegar esses caras que estão aqui embaixo, ó, que eu estou passando a caneta aqui, esses caras aqui de baixo, e fazer a simetria em relação ao eixo X. Então vai vir para cá, ó. Quando a gente rebate, vai ficar dessa maneira aqui. Observe aí para mim, é como se eu pegasse esses caras aqui, ó, tá? Essas imagens aqui, e jogasse para cima. Dessa forma, você também consegue resolver o gráfico, tá? Mas fica aí, tem mais modelo ainda para a gente fazer aqui, tem um bocado de coisa para a gente fazer aqui ainda. Exemplo 2. Vocês me deixam complicar só um pouquinho? Exemplo 2, vou complicar só um pouquinho, mas eu vou complicar de tal forma que até o final do vídeo vai ficar tudo top demais, tá? Vocês vão aprender tudo. Seguinte, eu vou usar a estratégia 1, que é a forma mais clássica. Vamos nessa. Então é o seguinte, está aqui a função f de x é igual ao módulo de x menos 2 mais 1. Compliquei um pouquinho, tá? Primeira parte do gráfico vai ser assim, ó, a primeira parte do gráfico. Galera, vocês estão ligados que eu vou fazer assim, ó, x menos 2, que é a parte de dentro, é igual a 0. Então eu sei que a nossa base aqui vai ser 2, tá? A nossa raiz aqui é 2. Então veja, 2. Essa função f de x vai ser esse mesmo cara que está aqui dentro, tá? Esse mesmo cara que está aqui dentro, mais 1, se o x for o quê? Maior ou igual a 2. Concordam comigo?
Isso aqui a gente já estudou lá na parte de equação modular. Então vai ser ele mesmo quando x maior ou igual a 2. Só que eu não posso me esquecer que tem aqui x menos 2 mais 1. Então menos 2 mais 1 dá menos 1. Então a primeira parte da função eu vou trabalhar com essa função aqui. Para x maior ou igual a 2. Então o que eu faço? Eu vou pegar aqui, eu vou até apagar aqui para não... Deixa eu apagar aqui, gente, para ficar melhor para mim, tá? Então é o seguinte, aqui vai ficar x e aqui vai ser y. Segura aí. Maior ou igual a 2, aí eu vou pegar aqui para vocês 2, vou pegar 3 e vou pegar 4. Agora eu vou substituir. F de x é x menos 1. X menos 1. Então 2 menos 1 é 1. Agora x3, 3 menos 1 é 2. E agora 4. 4 menos 1, 3. Já dá inclusive para a gente marcar, viu? Quando x é 2, quando x é 2, y é 1. Quando x é 2, y é 1. Aqui está fechado, viu? Bolinha fechada. Quando x é 3, y é 2, é aqui. E quando x é 4, y é 3. Seria isso aqui, tá? Então aqui você já pode traçar. Não, de azul, né? Para não perder aqui a tradição. Espera aí. De azul aqui. Pronto. Aqui é a primeira parte do gráfico. Agora vamos para a segunda parte do gráfico. Segunda parte do gráfico, eu vou chamar de 2 aqui. Vai ser o seguinte, f de x é igual. Agora, esse x menos 2, ele vai virar o quê? O contrário, tá? Vai ser menos x mais 2, repete o mais 1, e isso quando o x for o quê? Menor do que 2. Observe que aqui eu peguei maior ou igual a 2, agora é menor do que 2. Então, f de x vai ser igual a menos x mais 3. Essa é a fórmula da parte 2, tá, galera? Isso quando x menor do que 2. Então, o que eu vou fazer aqui para vocês? Eu vou fazer o seguinte, colocar x aqui e aqui y, e aí eu vou pegar valores menores do que 2. Vou pegar 1 aqui, vou pegar 0 e tá de boa, tá? Tá bom. Aí, não, menos 1, vai. Coloca no lugar do x 1. Então, vai ficar menos 1 mais 3, que é 2. E agora coloca no lugar do x 0. 0 mais 3 dá 3. E agora no lugar do x menos 1, jogue aqui na fórmula, ó, menos com menos dá mais, então 1 mais 3, 4. Marcamos os pontos. Queria falar de uma coisa importante aqui para vocês, quer ver? Ô galera, vocês estão ligados que nessa 2, a bola seria aberta aqui no ponto 2, né? Porque o 2 não entra nessa segunda parte, só que já estava fechada na primeira parte, por isso que o 2 vai entrar. Curiosidade aí. Então vamos nessa. Quando x é 1, y é 2, então quando x é 1, o y é 2, está aqui. Quando x é 0, o y é 3, está aqui. E quando x é menos 1, o y é 4. Quando x é menos 1, y é 4. Então, eu vou ligar esses pontos aqui. E a gente vai ter a segunda parte do nosso gráfico, tá certo? Então, essa é... Um pouquinho aqui para vocês não acharem que está errado. Esse é o nosso gráfico da função modular. Só que eu tenho algumas observações que vocês vão curtir, tá? Sobre ele. Algumas observações. Quais são elas? A primeira coisa, galera, toda vez que vocês encontrarem dentro do módulo esse valor aqui, ó, menos 2, certo? Menos 2 significa que é a translação do gráfico. Significa que o gráfico em relação ao eixo X vai ser deslocado 2 para a direita. Lembrando que a base é sempre o 0, tá? Então é o seguinte, se tiver menos 2 aqui, o gráfico foi empurrado 2 unidades para a direita em relação ao x, tá? É o contrário. Quando é negativo, empurrado para a direita. Se fosse positivo, empurrado lá para a esquerda. Beleza. Outra coisa importante que vocês precisam anotar é em relação a esse mais 1 aqui, tá? O que é... Não, peraí. Esse mais 1 significa o seguinte, mais 1 significa que é a translação em relação ao eixo Y. Então, subiu 1 em relação ao eixo Y. Sacaram a ideia aqui? Então, esse menos 2, quem está colado no X, é em relação ao X. Menos 2 desloca 2 para a direita. Veja que deslocou 2 aqui o gráfico. E esse mais 1 sobe 1 em relação ao Y. Essa é essa lógica aqui do gráfico, tá? Vou fazer de outra maneira para vocês. Mas antes disso, peraí, tem uma coisa que é bacana aqui. Deixa eu falar com vocês um pouquinho aqui. Quem é o domínio dessa função? É real, tá? Ela percorre todo o x aqui sem problema nenhum. E qual vai ser a imagem dessa função aqui? Isso é bacana, tá? A imagem. Observe
que esse ponto aqui é como se fosse o vértice, né, na função do segundo grau. Então, ela começa daqui e vai até onde? Infinito, tá vendo? De 1 até o infinito. Então, a imagem aqui é fechado em 1 e vai até onde? Mais infinito, ok? Bora fazer essa mesma questão aqui, usando agora a técnica do rebatimento. Bora a mesma questão? Segura aí. Exemplo 2. O mesmo exemplo usando o rebatimento. Sabe como é que eu faço, galera? Assim, ó, presta atenção. Vocês vão curtir, viu? Eu tenho certeza. Eu pego essa função que está aqui dentro, ó. Então, f de x é igual a x menos 2, correto? Pronto. Aí eu penso como se fosse uma função do primeiro grau. X menos 2. Quem é a raiz aqui, galera? A raiz é x menos 2 é igual a 0, x vai dar 0. X é igual a 2, perdão. X é igual a 2, é a raiz, ou seja, onde corta aqui o eixo x. O valor de b aqui é menos 2, é onde corta o y, pronto. Só isso já é suficiente para eu construir meu gráfico, tá certo? Então, vai ser um negócio assim, peraí. Só que vocês estão ligados, uma coisa, essa parte de baixo aqui, eu vou ter que fazer o rebatimento, concorda comigo? Essa parte que eu pontilho, eu vou ter que fazer o rebatimento, jogar para cima, como se fosse aplicar o módulo. Então, tem aqui menos 2, então é simétrico, aqui em cima vai para 2, certo? Então, a gente vai fazer esse processo aqui. Pronto, então, excelente aqui, já chegamos num lugar bacana aqui. Falta só uma coisa, a questão está quase encerrada. Fizemos o rebatimento, só que tem esse mais um aqui, galera, que significa subir 1 em relação ao eixo Y. Então, você vai subir 1 em todo mundo aqui, tá? Então, onde era aqui, vai vir para aqui agora. Esse 2 aqui vai virar 3, tá certo? Esse ponto vem aqui para cima, esse vem... sobe 1. Então, vai ficar assim, ó. Pronto, então a nossa resposta aqui é o gráfico de azul, certo? A resposta é esse gráfico aqui, tá? O finalzinho é esse aqui, que é exatamente o que a gente estudou aqui, tá vendo? Esse mesmo azul aparece da mesma forma aqui. Bacana, tá? Tudo isso é para que vocês tenham várias possibilidades aí, que vocês entendam mesmo esse assunto. Agora, estou quase finalizando a parte de gráfico, só que eu queria fazer esse gráfico com vocês agora de uma maneira um pouquinho mais rápida. Não quero demorar nesse não, quero fazer rápido. Como é que constrói o gráfico dessa função de forma mais rápida, tá? Pronto, então vamos raciocinar aqui comigo. O que acontece? Galera, esse mais um aqui, nós já entendemos isso. Esse mais um significa o quê? É a translação em relação ao eixo x, então a gente vai ter que puxar menos um esse gráfico, tá? Então é o contrário, quando tem mais um, não é para a direita, não é para a esquerda. Então é aqui, ó. É 1, tá? O vértice dele, digamos assim, vai ficar aqui, tá? A simetria dele. E esse menos 3 significa o quê? Que vai descer em relação ao y menos 3. A lógica é essa, tá? Agora eu estou fazendo um exemplo mais rápido com vocês. Então, vai ser aqui menos 3. Então, nós vamos ter esse ponto aqui que vai ser a referência, tá? Pronto. Outra coisa importante. Peraí, deixa eu só ligar aqui. Então, esse menos 1 e menos 3... muito interessa pra gente. Tudo aqui é simétrico, galera. Por quê? Ó, se desceu aqui, tá vendo? Ó, observe que desceu 3 unidades aqui, onde eu tô marcando aqui, tá? Desceu 3 unidades, então você vai correr 3 unidades aqui também, tá? E vai correr 3 unidades aqui também. O negócio é todo simétrico aqui, ó. Se é 3 aqui, então vai ser 3 para cá, 3 para cá. Simetria, tá? Outra coisa, se essa distância é 1 aqui, essa distância para cá vai ser 1 também, então vai tocar nesse ponto aqui. Pronto, dessa forma você já consegue, é porque eu fui mais criterioso aqui, gente. Se você achasse já esse menos 1 e menos 3 e já ligasse, estava bom já. É porque eu estou tentando achar aqui onde é que corta em x e onde é que corta em y, tá certo? Então vai ser isso aqui, ó. Jogou aqui, jogou aqui. Pronto. E aqui é a mesma coisa. Pronto, está aqui traçado esse nosso gráfico aqui de maneira mais rápida.
Show de bola? Vamos fazer a última questão agora, gente, sobre gráfico, para a gente fechar essa parte de gráfico e entrar em inequações modulares, beleza? Vamos lá. Pessoal, esse exemplo 4, para a gente fechar aqui a parte de gráfico, é agora uma interpretação de gráfico, tá? Observe que eu fiz vários exemplos de construção de gráfico, que é bem bacana, e agora a gente vai entender um pouco de análise de gráfico, tá certo? Vamos comigo. A figura a seguir mostra o gráfico da função f de x. Sabe Deus qual função é essa? Tudo bem. Respira aí e não pira. O número de elementos do conjunto solução da equação. Então, o número de elementos do conjunto solução da equação módulo de f de x é igual a 1. Traduzindo, aonde é que a função módulo de x é igual a 1? Em quantos pontos de x a imagem é 1? É isso que ele está perguntando aqui, tá? Bem, como tem aqui um módulo, o que acontece? Essa parte aqui precisa ser rebatida, concorda comigo? Vou usar o processo de rebatimento agora. Essa parte precisa ser rebatida. Os valores que estão negativos aqui nessa região, nesse intervalo do x, precisa ser rebatido para virar positivo. É a ideia do módulo, tá, galera? Então, o que eu vou fazer é isso aqui, ó. Essa parte precisa subir, tá bom? Então, a primeira coisa dessa questão era isso, subir essa parte. E agora tá fácil. A gente vai verificar no gráfico acima quantos momentos a imagem é igual a 1. É isso que está dizendo aqui, ó. A imagem, o y é igual a 1. O y é igual a 1 em quantos pontos? Então, eu vou traçar aqui. Pronto. E aí vou verificar, tracei exatamente no 1. Quantos pontos é igual a 1? Então, eu vou ter um ponto aqui, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos e 5 pontos. Portanto, 5 pontos são raízes dessa equação aqui, tá? Portanto, resposta letra B de bola. Legal, galera? Pronto. Fica aí, não saia. Esqueci de pedir a vocês duas coisas que eu sempre peço. Se inscreva no canal, por gentileza. E se gostar do vídeo, dá um like, tá certo? Se não gostar, não precisa dar um like, não. Tem que ser justo, né, com vocês mesmos, tá? Mas espero que vocês estejam aprendendo muito comigo. Vamos embora. Inequações modulares, tá? Inequações modulares. A gente vai aprender o básico aqui agora das inequações modulares, certo? Vamos lá. Força, porque é cheio de detalhe, mas a gente vai conseguir juntos aqui. Atenção. Inequação modular é toda inequação em que a incógnita está em um módulo, tá? Mas antes de falar das regras, eu quero convidar vocês a entender essas duas situações comigo. Precisa entender. Eu tenho aqui, módulo de x é maior do que 3. Quando é que isso ocorre? Eu vou pensar numa reta, tá? Vou pensar numa reta e vou pensar no menos 3 aqui e vou pensar no 3 aqui. Eu coloquei aberto porque é maior. Se fosse maior ou igual, eu botaria fechado o 3, tá? Ô, galera, vocês concordam comigo que se eu pegar qualquer ponto antes de menos 3, tipo menos 4, vai? Módulo de menos 4 vai dar maior do que 3, não vai? Módulo de menos 5, módulo de menos 6. E se eu pegar qualquer valor à direita do 3, tipo 7, módulo de 7, também vai ser maior do que 3, concordam comigo? Então dá para notar que as regiões que atendem a essa inequação, onde é que o módulo de x é maior do que 3, vê se vocês concordam comigo, é quando o x for maior do que 3 ou quando o x for menor do que menos 3. Vou escrever isso aqui para vocês. Então, se aparecer maior, se aparecer uma inequação com essa cara na frente de vocês, o que você vai fazer? Isso vai acontecer quando o x for maior do que 3 ou quando o x for menor do que menos 3, tá bom? Se for maior, então, pega na extremidade para lá, na extremidade para cá. Beleza. A outra situação agora, onde é que o módulo de x vai ser menor do que 3? É justamente na região de dentro. Observe em qualquer ponto que você pegar. Não, vou fazer de novo aqui, peraí, gente. Peraí. Opa. Me atrapalhei aqui, ó. Quis economizar o tempo, acabei me atrapalhando. Então, coloca aqui de novo menos 3 e aqui de novo 3, tá? Eu entendo assim, eu preciso pegar números aqui dentro, nessa região de verde aqui, para dar conta do recado aqui. Exemplo, se eu pegar
se eu pegar o módulo de 1, módulo de 1 é 1, vai ser menor do que 3. Então 1 está aqui dentro assim. Se eu pegar módulo de menos 2, também vai dar 2, vai ser menor do que 3. Então, bora concluir uma regrinha aqui. Quando ele pedir, então, menor do que tal coisa, vai acontecer quando? Quando o x estiver entre, tá? Estiver entre as duas extremidades. Pronto. Essa é a nossa base para resolver inequações, tá? Segura aí que eu vou te dar alguns exemplos agora. Não são muitos não, tá? Prometo não me alongar muito aqui. Veja bem. Isso aqui vocês vão escrever no caderno de vocês, que são as generalizações do assunto, tá? Então, observe. Módulo de x maior ou igual a A, sendo A um número positivo, claro, tá? A um número positivo. X maior ou igual a A. Isso acontece quando? É aquele caso, as extremidades, né? Quando o x é maior do que A, de A para lá, ou então quando o x for menor ou igual a menos A. É como se fosse o exemplo passado que eu acabei de explicar. Só que o exemplo passado eu coloquei números, foi o 3. Nesse exemplo agora eu estou colocando letras, tá bom, galera? Muito bem. Outra coisa, se na tua prova cair maior, você só usa o sinal de maior aqui, todo mundo maior ou menor. Se cair maior ou igual na tua prova, aí você bota todo mundo menor ou igual, maior ou igual, certo? Eu misturei, eu juntei as duas em uma só aqui. E quando for menor ou igual a A, onde é que é? É dentro das extremidades, tá? É quando o x estiver entre menos A e A. Duas observações aqui importantes, que é o seguinte, acho difícil cair isso aqui, mas vamos lá. Imagine, gente, um A negativo. Imagine um A negativo. Exemplo, módulo de x, ele vai ser maior ou igual a menos 7. Que momento? Qualquer número. Qualquer número. Então, observe, aqui em cima eu peguei valor de A positivo. Todos esses A's aqui são valores positivos mesmo. Agora, se eu pego negativo, o A negativo agora, maior ou igual a menos 7, qualquer número que eu colocar aqui dentro, quando eu calcular o módulo, vai ficar maior ou igual a menos 7, tá? Por isso que eu estou dizendo aqui que a solução é o quê? Real. Qualquer real. Agora, e o módulo de x vai ser menor ou igual a menos 8, exemplo? Que momento? Nunca. Nunca você vai ter um módulo que vai ser menor ou igual a um número negativo. Por isso que eu coloquei aqui a solução vazia, tá? Segura aí um pouquinho, que a gente já está quase acabando. Vou te dar dois exemplos de duas inequações, uma trivial e outra que caiu na prova do Enem 2020. Vocês vão ver que a gente vai resolver com tranquilidade depois dessas ideias aqui, tá? Esse assunto é cheio de detalhe. Eu digo que só aprende esse assunto o estudante que estiver muito concentrado. Porque tem assuntos de matemática que são mais leves para se aprender, né? Assuntos que você consegue enxergar no dia a dia, fazer conexões. Esse é mais complicado. Então exige muita concentração de vocês, muito foco, né? Muito desejo, muita certeza de onde vocês querem chegar. E eu tenho certeza que vocês sabem onde querem chegar. Então vamos lá. Resolver essa inequação aqui em R. Galera, observe, módulo de 2x menos 3 menor do que 7. Então, vai cair nesse caso aqui, ó. Nesse caso, tá vendo? Nesse, menor. Pronto. Então, a gente vai colocar 2x menos 3 vai estar entre menos 7 e vai estar entre 7. Concorda comigo? Vai estar entre menos 7 e 7, perdão. Beleza. Como é que resolve essa inequação aqui agora? Fácil. Eu preciso primeiro, eu não vou dividir ela em duas, não, vou fazer um pouquinho mais rápido com vocês. Pega a minha tática aqui, tá? A ideia, galera, é que esse cara aqui de dentro fique só um x aqui dentro, tá? Eu quero que fique só um x, eu faço assim, ó. Aí tem menos 3 aqui, tá? Para tirar esse menos 3 aqui, eu vou somar 3 aqui. Então, eu vou botar 3 aqui, boto 3 aqui e boto 3 aqui também. Coloco todo mundo. Então, vai ficar quanto? Menos 7 mais 3 vai dar 4, menos 4, perdão. Concordam comigo? Menor do que menos 3 vai cortar com mais 3. Então, o objetivo de ter colocado mais 3 foi tirar esse menos 3 daí. Então, aqui fica só 2x, tá certo? Menor do que 7 mais 3, 10. Concordam comigo? Para encerrar para mim é ter só x no meio,
que eu vou fazer? Eu acho que eu vou multiplicar todo mundo por 1/2, tá? Ou simplesmente eu vou falar assim, ó, vou dividir por 2, tá? Vou dividir por 2 aqui, vou dividir por 2 aqui e vou dividir por 2 aqui. O ideal seria colocar vezes 1/2, tá bom? O ideal seria esse. Mas aqui tá tudo bem. Então, menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Menor, 2 por 2 vai dar x e 10 por 2 vai dar 5. Pronto. Aqui você já está com a solução da tua inequação. Moral da história, qual é a solução? X pertence aos reais, tá ok? O x vai estar entre 2 e 5, tá? São os valores que atendem. Eu vou só dar um exemplo para vocês, tá? A questão já acabou. Só vou testar um negocinho aqui para vocês, ó. Vamos pegar um número aqui, galera, entre menos 2 e 5. 3, vai. 3. Vamos colocar aqui para ver se funciona. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 3, vamos supor que seja 3, menos 3. Será que é menor do que 7? 2 vezes 3, 6. 6 menos 3, 3. Módulo de 3 é menor do que 7? Sim. Ok, né? Agora eu vou pegar um valor que está fora, só para vocês entenderem que dá errado. Tem que estar entre menos 2 e 5. Eu vou pegar menos 3, que não está no intervalo. Aí vai ficar assim, ó. Módulo de 2 vezes menos 3, menos 3. Será que é menor do que 7? Então vai ficar assim. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Menos 6 menos 3 é menos 9. Será que o módulo de menos 9 é menor do que 7? Não, porque o módulo de menos 9 é 9 e 9 não é menor do que 7, tá? Então não serve. Observem que tem que ser valores nesse intervalo. Segura aí. Prova agora que caiu no Enem 2020. Questão Enem 2020. Será que estava difícil? Será que estava fácil? Essa questão do Enem. Vamos verificar? Exemplo 2. Uma casa de 2 andares está sendo projetada. É necessário incluir no projeto a construção de uma escada para o acesso ao segundo andar. Para o cálculo dos degraus, utilizam essas regras aqui para as dimensões dos degraus. Está aí a regra. Ainda não consegui entender. Vamos seguir. Nas quais H é a altura do degrau, está aqui, tranquilamente para entender. B é a profundidade, está aqui, da pisada, como mostra a figura. Por conveniência, a altura do degrau, escolheu-se a altura do degrau como sendo H igual a 16. Pronto, essa informação é importante, tá? H já está escolhido, H igual a 16. As unidades de H e B estão em centímetro. Vou passar aqui o slide. Agora eu não posso me esquecer que H foi escolhido como 16. E está tudo ok, né? Porque o H tem que estar entre 16 e 19, incluindo o 16. Então, ok. Certo. Nesse caso, o mais amplo intervalo numérico ao qual a profundidade da pisada B deve pertencer para que as regras sejam satisfeitas é... Então, observem. O autor contextualizou, mas no frigir dos ovos, ele quer uma coisa de vocês. É como se ele dissesse assim, ó. Só beber água aqui, gente. O autor está dizendo assim para você, resolva essa inequação. Resolva essa inequação e descubra o valor de B. É isso que o autor está te pedindo, correto? Então vamos lá. Eu vou escrever novamente essa inequação, só que eu já vou tirar esse H daqui e já vou colocar 16, correto? Então vai ficar assim, ó. Isso aqui é uma inequação, todo mundo está enxergando, né? Isso aqui é uma inequação modular. Pegou muita gente de surpresa essa questão na prova de 2020, porque realmente é um assunto que o Enem tradicionalmente não explora muito em suas provas, é muito raro acontecer isso. Então isso aqui é uma inequação modular. O H vale 16, então vai ficar 2 vezes 16 mais B. Deu uma engasgada aqui, viu, galera? Vocês perceberam, né? Já tomei uma água, já estou melhor, viu? Então veja bem, 2 vezes H mais B menos 63,5 é menor ou igual a 1,5. Mais uma vez, agora detalhe, deixa eu resolver, está muito bagunçado aqui dentro, não tá? Pessoal, 2 vezes 16 dá 32, tá? 32 menos 63,5 vai ficar menos 31,5, ok? Eu peguei 32 menos
63,5. Tudo isso vai ser menor ou igual a 1,5. Pronto, agora está tranquilo para resolver inequação modular e mais uma questão que nós vamos resolver que caiu nesse mesmo caso aqui, ó, quando é menor ou igual a algum valor, então vai estar entre as extremidades. Então, como é que eu vou escrever aqui? B menos 31,5, ele vai estar entre quem? Menos 1,5 e mais 1,5, são aquelas extremidades que a gente conversou. Meu objetivo aqui agora é tirar esse negativo 31,5 daqui de dentro. É assim que eu resolvo essas equações com 3, tá? Meu objetivo é deixar o B sozinho. Para eu deixar o B sozinho, eu vou fazer mais 31,5 aqui, mais 31,5 aqui e mais 31,5 aqui, tá bom? Agora é só fazer continha aqui. Menos 1,5 mais 31,5 vai dar positivo 30. Então aqui dá positivo 30, menor ou igual menos 31,5 com mais 31,5, a gente vai para B puro, correto? E menor ou igual 1,5 mais 31,5, 33. Moral da história, galera, a solução da nossa equação é essa. Bate exatamente aqui na letra C, não é isso? Cuidado aqui para não errar. Às vezes eu acerto a questão toda e vou lá e marco errado. Aí tem que voltar o vídeo e corrigir tudo de novo. Então, entre 30 e 33. Está aqui. Me dê mais 5 minutos, estou quase encerrando já. Em 5 minutos eu encerro. É porque eu quero utilizar uma estratégia diferente para resolver inequações, tá? Deixa eu fazer uma estratégia diferente aqui para vocês. Vocês vão gostar bastante, tá? Resolva a inequação x menos 2 maior ou igual a 3 em R. Se eu fosse usar a maneira tradicional, entraria nesse caso aqui, galera, ó, nesse primeiro caso, quando é maior ou igual, lembra? Então, onde é que estaria as nossas respostas? É quando x menos 2 for depois de 3, à direita de 3, então maior ou igual a 3. Então, resolvendo isso aqui, seria maior ou igual a 5, tá? Mas tem uma outra possibilidade, é o x menos 2 menor ou igual a menos 3. E aí, resolvendo isso aqui, daria menos 1. Pronto, já resolvi. A questão acabou, você tá ligado, né? Solução. X pertence aos reais. Tá o quê? X é menor ou igual a menos 1 ou x maior ou igual a 5. Só que eu quero fazer essa questão utilizando gráfico, tá? Ampliar esse repertório de vocês. Seguinte, me ajudem a construir primeiro o gráfico dessa função x menos 2. Lembra que esse menos 2 aqui indica a translação do gráfico em relação ao eixo x para a direita, tá? É o contrário, menos 2 dá vontade de ir para lá, mas é para a direita. Então, é esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, que eu vou jogar para cá. Pronto. E menos 2 aqui, 2 aqui, jogo a simetria aqui. Jogo para cá. E aí foi, certo? Tá aqui o nosso gráfico. Gente, o que acontece? Aí agora, o macete é você fazer o seguinte, ó. Resolver isso aqui tipo uma equação modular. X menos 2. X menos 2 ele pode ser igual a 3. X menos 2 é igual a 3, então x é igual a 5, tá? Ou seja, quando x é 5, que eu não tenho aqui no gráfico, mas vocês vão me perdoar, não tem problema. Quando x é igual a 5 aqui, o y vai dar 3 aqui, certo? Aqui em cima, 3, certo? Quando x é 5, o y é 3. Mas também x menos 2 pode ser igual a menos 3, concorda comigo? Ou 3 ou menos 3, certo? Então, módulo de x menos 2, x vai ser igual a menos 3 mais 2, que vai dar menos 1. Então, é a outra possibilidade, ou seja, quando x é menos 1, o y também é 3. Então, seriam as duas extremidades aqui, tá? Então, quando x é menos 1, y é 3, correto? E quando x é 5, o y também é 3 também, certo? Aqui. Só que eu quero... O que a questão está pedindo? Aonde o gráfico é maior ou igual a 3.
eu vou destacar de amarelo agora. É maior do que 3 aqui, galera. Ó, esse ponto é maior do que 3. Esse outro ponto vai tocar lá maior do que 3. Esse outro ponto vai ser maior do que 3. Esse outro ponto é maior do que 3, certo? Acima de 3. Também do lado de cá. Ó, depois de 5, tem uma galera que é maior do que 3 também. Aqui também maior do que 3. Aqui também maior do que 3. E por aí vai. Então, geometricamente, a gente consegue observar que a solução da inequação é essa parte de amarelo, viu? X pertence aos reais, tal que x é antes de menos 1, só que é intervalo fechado, tá vendo? Maior ou igual, então x menor ou igual a menos 1 ou x maior igual a 5 depois de 5. É uma possibilidade bacana também para vocês pensarem, tá? Gente, muito obrigado por terem me esperado até o final. Vídeo difícil, vídeo complexo, concordo com vocês. Eu acho que equação modular, inequação, gráfico, a gente precisa ver várias vezes esse vídeo, mas também quando você aprende, já foi, tá? Sucesso para vocês, tá? Que vocês aprendam muito, muito, muito aqui no meu canal e que vocês sejam muito bem sucedidos nas provas e aí, nas provas que vocês vão fazer e na vida também, tá bom? Um abraço grande, até o próximo vídeo. Tchau!